Então você que está chegando agora no nosso canal, esse é o canal do Cabeludo em Portugal, composto por mim, minha esposa comandante Thay e a nossa pequena Amy, de 5 anos. Moramos na cidade de Viseu, aqui no centro-norte de Portugal. E, por favor, se não for inscrito ainda, se inscreva, ative aí o sininho para receber notificações de novos vídeos, novos conteúdos. E nos sigam no Instagram, Cabeludo em Portugal, que postamos coisas do nosso dia a dia, né? O que fazemos aqui, coisas que não consigo colocar em um vídeo. Bem, aqui é o Hotel Monte Belo, 5 estrelas, pertinho de casa. Eu moro nesse bairro aqui chamado Marzovelos. Dá uma panorâmica para vocês, para ver a minha belíssima Viseu, né? Belíssima, belíssima mesmo, tá? Vamos lá. Eu peço desculpas aí, áudio, imagem, o que acontecer de erro, mas eu preciso fazer esse vídeo para vocês hoje, nesse estilo todo próprio meu, de caminhar, conversando, mostrando as belezas dessa minha terra, mas é para poder fazer uma resenha em cima dessa matéria da Veja, dessa última Veja. Quando o sonho de migrar para Portugal vira pesadelo. Sabe quando? Eu já vou começar a responder. Quando você embarca no avião sem planejamento, a chance dele virar um pesadelo é enorme. Ah, mas aí tem lá, vocês vão ver, cliquem lá na matéria, deixar o link aí na descrição, e vejam o vídeo. Assista um vídeo, 5 minutinhos, sobre a matéria da própria Veja, né? Eles têm lá também uma parte em vídeo. Gente, as pessoas dão a resposta lá. Elas mesmas dão a resposta do problema delas mesmas. Eu desejo todo sucesso para essa pessoa, tá? Ela teve coragem, inclusive, de mostrar um ponto que isso é muito legal, um ponto negativo de vir para cá, mas sem planejamento. Então ela deu a cara a tapa. Isso é muito corajoso, né? Porque as pessoas não querem contar sobre as suas frustrações, principalmente nesse caso, que eu, já que ela botou a cara dela numa revista em público, digo que foi culpa exclusivamente deles, do casal. 2 filhos, um filho de 9, um filho de 1 ano e grávida de outro. Embarca para Portugal. Eles moravam no Espírito Santo, fugiram da violência. Bem, o que acontece? Só um vai trabalhar, porque filho de 1 ano foram morar onde? Lisboa. Outro problema, outra cabeça dura da galera querer ir para esses grandes centros. Foram morar em Lisboa. Ah, Lisboa, todo mundo quer Lisboa, né? Lindo. Sabe por que eu não fui para Lisboa? Não coube no meu bolso. Porto, nem pensar. Meu plano, Braga. 1 ano antes de vir, quem acompanha o canal, eu planejei 3 anos essa mudança. 1 ano antes de vir, Braga começou a ficar insustentável para os meus padrões financeiros, tá? Tem muita gente indo para Braga. Parabéns. Eu não tenho condições financeiras de morar em Braga. Sabia que era o meu salário que tinha que contar, documentação sair, porque mesmo vindo com visto, há uma demora para sair o título de residência, você conseguir emprego normalmente, legalmente. Então eu comecei a pesquisar Aveiro e Viseu, e graças a Deus Viseu me escolheu, não fui eu que escolhi, e eis que estou aqui há mais de 1 ano. Vamos lá, o cara vai para Lisboa, só um vai trabalhar, 2 filhos mais 1 na barriga. Com quem vai ficar essa criança de 1 ano? Se tivesse pesquisado, sabia que não tem creche. Não tem creche. 2, então, para botar na creche. De 9 anos, grandinho, escola, sempre tem. É obrigatório ter vaga na escola, ser perto, não é outro departamento. Isso já tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Vocês que estão aí ainda, não se iludam com os grandes centros. O grande centro é maravilhoso, tem de tudo, tem metrô, tem transporte, você tem lazer, você tem uma série de coisas fantásticas. Só que os aluguéis muito caros. Se o casal, mesmo assim o casal trabalhando, cada um ganhando, tem que botar, contar com menor, né? Você não vai contar com topo. Você pode ser engenheiro da NASA,
você tem que contar que vai ganhar salário mínimo. Depois, você adquirindo experiência, reconhecimento profissional, relacionamento, network, você pode começar a galgar outros patamares. Mais 600. Casal ganhando 1.200. Vai morar em Lisboa? Eita, eu ia falar um palavrão. Tá ferrado. Tá ferrado. Realmente vai dar desilusão, porque só vai trabalhar para pagar aluguel e comer. Tem muita coisa de graça para fazer? Tem. Isso aí você tem que ter um psicológico muito bom. Eu tenho, a comandante tem. A gente consegue se divertir com pouco dinheiro, sem dinheiro. Com dinheiro nem precisa falar, com dinheiro é mole se divertir, né? É saber a pessoa ter psicológico para se divertir sem aproveitar da vida, sem dinheiro. O sonho de migrar pra gente deu errado? Jamais. A outra tá lá, vem como turista. Isso foi muito difícil arrumar documento. Não consegue arrumar documento. Tem alguma novidade aí? Quem vem como turista tem novidade nessa história? De que não consegue arrumar documento? Bem, nada de novidade. É só ler. Porque os blogs falam uma coisa. Continua acompanhando. Continua acompanhando aí o fulaninho, a fulaninha que fala que tudo é mole, a vida é bela. Porra, pelo amor de Deus. Não tem. A criança sozinha não atravessa pra cá. Então quem atravessa é adulto. Quem traz a criança é um adulto. Caraca. Gente, planejamento sempre. Aí ela fala, não conseguimos documento, foi muito difícil. Arrumamos emprego, tomamos um calote. Porque é a desonestidade da galera, do ser humano. Sempre vai ter um desonesto. Sempre vai ter, pode ser no país que for. Tem. Uns muito mais, como aí no nosso país, e outros menos, como aqui em Portugal. Vai dar pernada, porque o cara não tem documento, e ainda fala assim, vai reclamar na polícia. Porque sabe que essa pessoa está precisando, ela não vai, porque ela estaria botando a corda no pescoço dela, se entregando, com medo de algo possa lhe acontecer. E aí toma um calote de 30 dias, 40 dias, perde dinheiro, trabalho e o desespero bate. Onde é que ela vai arrumar o aluguel? Onde é que ela vai pagar as contas? Aí estavam querendo despejar. Outra que é campeã de notícias aqui no canal. O clima. Se você não gosta de frio, não é nem para vir para a Europa. Desiste da Europa, desiste, risca do teu mapa. Eu não vou para a Europa, eu odeio frio. Pô, porque aqui é frio. Pode estar em Lisboa. Lisboa faz 5 graus, 4 graus. Eu já peguei em Lisboa, no Natal, no ano de 2011. Primeira vez que eu pisei em Lisboa. Eu passei o Natal em Lisboa, sozinho em Deus, feliz da vida. 4 graus. Uma alegria contagiante. Sorriso de canto a canto da orelha. Porra, mas eu sei que é frio. Em Lisboa. Viseu, nem venha. Mas não passa, não deixa nem o ônibus passar aqui perto, porque você vai sofrer. Porque vai chegar o inverno, papai. Tá lá marcando -2 de madrugada. 0. O carro com alerta de gelo. Pô, então não entra nessa onda. Pô, a pesquisa tá aí, a internet tá aí. Não vem jogar a culpa. Aqui Portugal, cacete. Você que não pesquisou e foi inábil e outros adjetivos mais que ficam na imaginação de cada um aí. Na minha já sei o que é. Porra. A outra. Eu planejei. Olha o que ela falou, vocês vão ver lá o vídeo. Eu planejei e vim e abri meu comércio, abri um negócio. Deve ter vindo com visto D2, provavelmente. Se veio, tá mais errado ainda. Porque é obrigatório fazer um plano de negócio. Se ela planejou porra nenhuma. Que ela mesma falou lá. Mas aí o consumo deles, o hábito de consumo é muito diferente. Não planejou. Não fez plano de negócio. Porque para vir com visto D2, tem que apresentar um plano de negócio. Agora, se você quis apresentar um plano de negócio para inglês ver, sorry, tá pagando preço. Como a outra falou, o prejuízo, a humilhação e a perda de tempo. Uma das entrevistadas. Realmente, isso aí vai gerar toda essa frustração que ela falou por simples falta de planejamento. Planejamento psicológico, financeiro, esse é o principal. Financeiro é o principal, psicológico está batendo junto ali, no mesmo patamar, talvez. A imbecil comparação da reportagem que Portugal tem o PIB menos da metade de São Paulo.
Pelo amor de Deus, vai comparar o que dá para se comparar. Portugal tem um pouco mais de 10 milhões de habitantes. São Paulo tem 43 milhões de habitantes. É o estado mais industrializado do país. É uma locomotiva do país. E o cara quer comparar com Portugal, que tem 4 vezes a população menor e só tem o PIB a metade. E mesmo assim, dá de 10-0 em todos os índices que ele quiser. Em cima de São Paulo, saúde, segurança, educação, qualidade de vida. Isso eles não querem comparar, né? Quer comparar o PIB. Ah, com o PIB pro cacete. Pô, mas é uma reportagem idiota. Aí bota lá, uma parte dos 100 mil brasileiros estão encontrando, desiludindo. Uma parte pode ser 100, né? 1000, 10 mil, duvido. Duvido porque não tem 10% dos brasileiros que eu conheço aqui insatisfeitos. Não tem. É muito pontual. E pontual, quando é pontual para ir embora, é porque o casal, a esposa já não queria vir, ou o marido não queria vir. A socialização foi muito difícil. Eles não conseguiram. O clima foi pesado. São coisas assim. Ou essa questão que botaram aí nesse vídeo. É problema clima, é problema financeiro, é problema de estrutura. A pessoa, se tiver 3 filhos no Brasil, 9 anos, 1 ano e outro de 6 meses, deve estar mais ou menos a criança, vocês vão ver lá no vídeo, o que ela tinha que fazer no Brasil? Ia pagar creche para 2, fácil, ter que pagar creche para 2. Ou papai e mamãe ajudar, porque é uma solução, se os parentes ajudarem, ótimo. Eu tô arrependido de vir para Portugal. Nem, pelo amor de Deus, olha aqui, gente. Olha isso, você procura um saco plástico no meio da rua, procura o papel do picolé, segurança. Acho que o policial aqui, coitado, ele deve sofrer de tédio. Que putz grilo. Então, a culpa é de Portugal. Uma, porque não planejou o comércio. Foram 3 entrevistas que ficaram marcantes para mim. Uma que não planejou, não fez um plano de negócio para saber que não adianta você vir do Brasil, eu vou montar uma rede de pamonha. Você acha que vai dar certo? Será que vai dar certo? Pode até virar uma febre, mas tem que pesquisar se eles gostam de milho tanto assim para montar uma rede de pamonha. Pô, então tem certas coisas que não rola. Tá? O outro falou que eu vim distribuir 300 e-mails com currículos na área. A melhor coisa que um inscrito escreveu para mim, fez uma análise fantástica, que poderia ser o roteiro do vídeo. Ele engenheiro, doutores, esqueçam. A manicure da comandante é dentista. Era dentista no Brasil. Eu conheço outro dentista aqui que disse: não quero trabalhar como dentista aqui. Tem que voltar para banco de faculdade, alguma coisa assim. É mais complicado para validar o diploma. E está super feliz como manicure. Porra, porque aqui não tem esse problema. Você vai ver gente com dinheiro, com carro de 12 anos de uso. 12 anos, os carros duram muito. E não tem por que trocar um carro que tá bom. Não tem por que. Essa nossa filosofia consumista americana. Gosto muito de várias coisas dos Estados Unidos. Estive lá algumas vezes. Era o primeiro lugar que a gente ia morar, só não fomos porque não dá para viver legalmente lá. É muito complicado. E para piloto, como comandante também é complicado. Depois do 11 de setembro fecharam um pouco as portas. Mas eles têm um consumismo exagerado e que nós temos uma visão mais americana das coisas. Você aqui não tem isso. Aqui eu uso roupa da C&A, da Primark. Eu não tenho tênis de marca. Eu gostava muito da Nike, Reebok, a roupa da Polo Ralph Lauren. Não tem nada disso aqui, nada. É outra visão, é o minimalismo, né? Não precisa ser minimalismo com sofrimento de passar privação, de não ter só para ser zen. Não, se ser zen não precisa também não ter os prazeres de alguma coisa de consumismo, que é uma viagem bacana, gastar, poder andar no cruzeiro. A visão aqui é outra. Então você com salário mínimo, um casal, repito, um casal com salário mínimo em Viseu, ele vive. Agora, se quiser alugar um apartamento de 600, 800 euros, que tem para alugar, não são poucos não, tem muitos, ele não vai viver nada, Então ele tem que saber o que ele quer: ostentação
luxo, riqueza, não venham para cá. Vai lavar carro lá nos Estados Unidos. Talvez você consiga muito mais dinheiro, muito mais bens materiais do que aqui. Agora aqui você vai conseguir uma coisa que você não vai conseguir lá. E nem aí, nem tão pouco aí no Brasil. É a qualidade de vida. Ganhando salário mínimo, um casal vive R$1.300. Realmente, ganha 650 pelo menos, tá? Aqui se ganha as fábricas aqui. Então esqueçam Porto, Lisboa, porque não tem motivo de estar enfiado em grandes centros. Ah, porque eu quero emprego. Gente, se estabiliza primeiro. Vem para o interior. Vem para ao redor, não digo nem Viseu. Você vem para os arredores de Viseu, onde tem as fábricas. Procurem aí. Já botei. Eu vou deixar aí. Vou botar aqui o site direitinho, que é o Info Empresas. Eu não sei, é .com.pt, se eu não me engano. E você vai ver que as empresas onde? Mangualde, Vuzela, Tondela. Você tem Santa Combadão. Você tem vários lugares, Castro Daire, você tem vários lugares aqui em volta. Você vai pegar aluguel de 200, 250. E tem fábrica. Corre atrás, vai lá primeiro, dá uma olhadinha, conseguiu um emprego, tenta correr atrás do aluguel. Vai para Aveiro tem um monte de fábricas. Vai para outra cidade, que quer se enfiar em Lisboa, no Porto. Primeiro que teu salário, sabe para onde é que ele vai? Para aluguel. E depois você vê o que sobra aí, se tua esposa conseguir trabalhar, né? Se você conseguir vaga na escola, se você conseguir tudo direitinho, usar está alinhando, aí talvez você tenha um pouquinho de sobra. Bem, o recado está dado, a análise dessa reportagem tendenciosa, porque tem os dois lados da moeda. Podia muito bem falar em termos percentuais, já que estão falando uma parte é muito vago. Uma parte podem ser só 10 que eles pegaram, 100 mil, de 100 mil é 1%, é muito pouco. É muito pouco está voltando. Se está voltando 1.000 de 100 mil, tá ótimo, tá ótimo. É uma pena que são 1.000 brasileiros que estão passando uma dificuldade, vão ter uma frustração para carregar pro resto da vida e deixar traumas talvez para as crianças que não tem nada a ver com isso. Chegando aqui já no Pingo Doce, vou comprar uma lasanha para almoçar, porque a comandante nem eu queremos cozinhar hoje. Hoje é dia de festa. Mais tarde vamos para um evento muito bacana, tentar filmar lá. Venham, planejamento, fé, foco, que vocês vão ser felizes nessa terra, assim como eu sou muito feliz aqui.